Olá pessoal, eu sou o Pedro, eu sou da equipe da Abraxy, tá? Hoje eu vou demonstrar para vocês como fazer a instalação e a configuração de um servidor e de um agente do Zabbix, tá? Para ambiente de testes e desenvolvimento. É muito importante ficar claro que esse tipo de instalação, segundo a própria documentação do Zabbix, não é recomendado para um ambiente de produção, tá? É importante a configuração de firewall notar que tem que estar abertas as portas 10.050 e 10.051, tá? Ou desativar o firewall para fazer os testes e se atentar nas configurações de rede do Windows, tá? Mais para frente eu vou mostrar para vocês quais são essas configurações na hora de fazer a instalação do agente e do servidor, tá? Então, primeiramente, vamos no site do Zabbix baixar os arquivos necessários, tá? Aqui no site do Zabbix em download, primeiro eu vou clicar em Appliance, Zabbix Appliance, tá? Os arquivos que vão funcionar no caso do VirtualBox são tanto esse VMX, VHDX, VHD, o .RAW também vai funcionar, tá? Como eu já tenho baixado aqui na minha máquina um VHD, eu não vou fazer o download, mas é só clicar em baixar, tá? É importante baixar também um agente do Zabbix, tá? Vou clicar em agente, vou selecionar em qual sistema operacional, tá? Que eu vou instalar. Aqui no caso é o Windows, tá? É que como está a tradução ativada, ele traduziu para janelas, mas aqui é o Windows. Então, em 64 bits, tá? A versão do Zabbix e qual que é o tipo de empacotamento, tá? Eu vou colocar aqui arquivo, tá? Não vou baixar o MSI, que seria o instalável. Vou baixar os arquivos para fazer a configuração. Depois eu venho aqui em baixar no download, né, do agente, tá? Como eu também já tenho ele na minha máquina, eu não vou fazer o download. Então, eu vou lá no meu arquivo VHD que eu já baixei na máquina. Opa, deixa eu jogar eles aqui na pasta, tá? Para não ficar bagunçado, desculpa. Então, eu tenho aqui, tá? Meu arquivo VHD, eu vou extrair ele. O arquivo está extraído, aqui dentro ele vai ter um disco virtual, onde já vai ter um servidor dos Zabbix aqui instalado, tá? E com a maioria das configurações feitas já. Então eu vou lá no VirtualBox, tá? Vou criar um novo servidor. Vou dar um nome para ele. É importante colocar o tipo do Linux, versão, outro Linux, 64 bits, próximo. Opa, vou dar um server 1, eu já tenho aquela máquina criada, tá? Então vou criar com outro nome. Para os Zabbix, tá? Para ambiente de teste, a gente já chegou a testar ele até com 512 de RAM, ele roda bem, tá? Eu vou colocar 1 GB aqui, só para garantir. Mas isso fica ao seu critério e depende muito do tipo de teste que você vai fazer, quantas máquinas você vai monitorar no seu ambiente de teste ou de desenvolvimento, tá? Vou utilizar um disco rígido virtual existente. Vou acrescentar um disco, vou lá na minha área de trabalho, onde eu tenho aqui já extraído o meu disco virtual, vou adicionar ele, escolher, vou criar. Minha máquina criada, eu venho aqui em configurações. Tá? Essa configuração é muito importante, tá? Para o Zabbix, o seu servidor do Zabbix conseguir se comunicar com a máquina do Windows onde o VirtualBox está instalado, tá? Nesse vídeo eu vou mostrar como monitorar a máquina onde está instalado o VirtualBox. Então a placa ela tem que estar em modo bridge, tá? E no caso aqui eu vou selecionar o meu adaptador de Wi-Fi, que é o adaptador que está conectado aqui na rede, tá? Então a partir disso o servidor DHCP da rede ele já vai delegar um IP para o meu servidor, tá? Para o meu servidor dos Zabbix. Então vou dar um OK, vou dar um Start na máquina.
Pronto, o meu servidor Zabbix ele já está subindo, tá? O login e senha padrão. Login é root, tudo minúsculo. Senha padrão Zabbix, tudo minúsculo também. Tá? Meu servidor está rodando, eu vou usar esse comando IP addr show para verificar em qual foi o IP que foi delegado para o meu servidor, tá? No caso aqui 192.168.0.119. Mais para frente eu vou precisar desse IP para configurar no meu agente, tá? Então vamos lá configurar o agente agora. Eu tenho aqui o meu agente compactado que eu baixei, tá? Eu vou extrair ele. Então ele vai ter essas duas pastas, a pasta bin e a pasta conf. Tá? Então eu vou abrir aqui uma nova pasta no explorador. E pode ser em qualquer lugar, tá? Criar essa pasta não vai fazer diferença. Então eu vou criar no disco C mesmo uma pasta chamada Zabbix. E eu vou copiar dois arquivos para dentro dessa pasta. Aqui dentro de conf eu tenho aqui o Zabbix agente D. Vou colar ele lá na minha pasta que está no disco C. E dentro de bin eu vou copiar o Zabbix agente D, tá? Agente D.exe e vou colar ele lá na minha pasta Zabbix também. Tá? Aqui no arquivo de conf eu vou precisar fazer uma configuração aqui, tá? Para o meu agente poder enxergar o servidor. Então vamos lá. Eu vou pegar o IP do meu servidor, relembrando aqui 192.168.0.119, vou configurar no meu agente. Tá? Aqui é onde eu vou salvar um arquivo de log, tá? Isso aqui também pode ser alterado. No caso ele vai salvar o arquivo de log no disco C. Aqui em server eu vou colocar o endereço do meu servidor. Opa, deixa eu ver de novo que eu esqueci. 192.168.0.119. Vou salvar, posso fechar o arquivo. Tá? E agora eu vou fazer a instalação do meu agente. Tá? Eu vou navegar até a pasta onde eu extraí, onde eu copiei os arquivos de instalação e o arquivo do agente. Meus arquivos estão aqui, né? Para fazer a instalação do agente, eu vou usar o seguinte comando. Vou usar o Zabbix agente d.exe .exe -c, o arquivo de configuração, nome do arquivo de configuração, -i. Tá? Aqui no caso eu já tinha um agente instalado, tá? Então ele está me dando a informação que o agente já existe, tá? Mas eu já tinha aqui porque eu já tinha o agente instalado. Então no caso se atentem a esse comando aqui. Inclusive deixa eu verificar se o agente está startado, que eu vou derrubar o agente porque eu vou startar ele de novo depois. Beleza, ele não está iniciado o serviço do agente ainda, tá? Então, agora eu vou acessar a interface web do meu Zabbix. Usuário admin, usuário padrão, senha padrão Zabbix, minúsculo. Então eu já tenho o meu agente instalado, eu já estou com a minha interface web do Zabbix funcionando, tá? Aqui no caso ele está disponível um host que o servidor do Zabbix está monitorando, que é o meu próprio servidor, tá? Onde ele está rodando, ele monitora o próprio, ele já vem configurado para monitorar o próprio servidor. Tá bom? Aí aqui para mim monitorar a minha máquina Windows onde está rodando o VirtualBox, tá? Eu vou vir em configurações, deixa eu tirar aqui, deixar em inglês mesmo. Vou vir em configurações, grupo de hosts,
Vou criar um novo grupo, tá? Por que eu vou criar um novo grupo? Porque eu tendo um grupo, qualquer nova máquina que eu adicionar, eu vou colocar ela dentro desse grupo, então ela vai poder dar todas essas configurações que eu vou fazer agora, tá? Então eu vou criar um grupo, Windows Grupo, adicionei, meu grupo está adicionado aqui, tá? Vou criar um novo template, Windows PC Template, tá? Opa, desculpa, vou clicar aqui no botão Create Template. Vou adicionar aqui meu Windows Template e vou adicionar ele naquele grupo que eu acabei de criar, que é o Windows Group. Vou selecionar, tá? Aqui em link de templates, eu vou adicionar várias configurações de template que os Zabbix já têm para fazer monitoramento de máquinas Windows, tá? Então eu vou procurar aqui os modelos Windows, os módulos, né? Então aqui ele tem já um nome meio que autoexplicativo, tá? Então, por exemplo, se eu quero monitorar o uso de CPU, os Zabbix já tem um template que faz esse tipo de monitoração, tá? Então eu vou adicionar aqui o que eu puder de Windows, tá? Só para demonstração, não precisa adicionar todos. Você pode adicionar só o que for interessante para você monitorar no ambiente de teste e de desenvolvimento. É importante adicionar o agente, tá? Não o agente ativo, que o ativo é um outro tipo de configuração. Talvez a gente possa abordar em um outro vídeo. Tá bom? Tá bom, aqui é só para fazer uma demonstração. Vou adicionar, tá? Então eu adicionei aqui o meu template. Deixa eu achar ele, tá lá no final. O Windows Template, ó. Aqui é todas as configurações que já tinha lá, tá? Ele vai herdar aqui no meu Windows Group. Então agora eu vou criar o host que eu vou monitorar efetivamente, tá? É importante saber o IP do host que você vai monitorar. Deixa eu verificar o IP aqui. Notem que eu vou colocar o mesmo IP da placa que eu pus em modo bridge no VirtualBox, tá? No caso 192.168.0.114. Então eu vou criar aqui um host, vou dar um nome para ele aqui, vou colocar ele naquele grupo, o Windows Group que eu já tinha criado, então ele vai dar todos aqueles templates lá que eu já tinha feito. Aqui o Windows Group, tá? Ele vai adicionar, vai herdar os templates lá. Vou dar um adicionar. O meu host já está adicionado, tá? Agora eu preciso colocar o meu agente para funcionar. Eu preciso startar o meu agente, tá? Então, Zabbix agente d.exe.s. Agora ele está startado, tá? Depois de alguns segundos o Zabbix já vai conseguir ver ele. Pode ver, ó, o Zabbix já está com 2 disponíveis, né? Antes estava com 1. Tá? Aqui em Latest Data eu consigo ver o que o Zabbix já está monitorando daquele agente, daquele host que eu acabei de configurar. Então vou selecionar ele aqui, né? Windows PC. Vou dar um apply. E aqui ele vai me mostrar os gráficos, tá? Aqui ele vai me mostrar os gráficos, tá? Numa linha do tempo de como está a utilização de CPU, por exemplo. Então eu venho aqui, vou clicar em gráfico. Aí ele vai me dar a utilização de CPU. Eu vou colocar aqui em 5 minutos, que aí vai ficar mais fácil de ver. Aqui, tá vendo? A minha utilização de CPU. Então, como vocês podem ver, né? O Zabbix vai mostrar um gráfico aqui em uma linha do tempo da utilização do CPU. Tá? Da mesma forma, eu posso ver outros tipos de informação. Vou ver aqui o monitoramento da memória. Disco, interface, memória. Vamos ver aqui a utilização da memória. Memória utilizada, vou clicar no gráfico aqui. Tá, ó, ele vai mostrar para mim o gráfico da memória utilizada.
tá? Então é isso. Essa foi uma demonstração de como instalar e configurar um ambiente de teste e desenvolvimento dos Zabbix, tá? Espero que seja útil para vocês. Deixem sugestões no vídeo, tá? Dá um like no vídeo aí, se inscreve no canal da Brax, que a gente vai procurar colocar bastante conteúdo técnico para vocês, tá? Relacionado às nossas áreas de atuação, que são segurança, monitoramento, tá? Área do autoatendimento. Então qualquer dúvida e sugestão, só comentar no vídeo que a gente vai procurar gravar vídeos aí e atender as dúvidas da melhor forma possível. Muito obrigado e até a próxima.